Estou colocando a gravação lá no ao vivo. Oi, gente, bom dia a todos. A gente vai começar a aula, tá? Eu vou repetir informações, porque tem pessoas que não estavam aqui. Eu pedi para os líderes colocarem o meu WhatsApp, né, meu número no grupo, para que vocês tenham mais esse canal para mandar atividades para mim. Então, vocês vão pegar, tirar foto e mandar para mim, tá? Por favor, gente, quando tiver atividade, coloca lá seu nome, número e série bem legível na parte de cima. Tem 3 páginas que você quer me mandar, você coloca, tira a foto à parte, tá? Não tira assim, por exemplo, como um leque, né? 3 atividades juntas e tira a foto. Não, por favor, é uma foto para cada atividade. E coloquem data também. Eu vou dar sempre uma semana. Então, por exemplo, a aula de hoje é dia 4, tá? Então, no dia 11, até o dia 11 eu vou estar recebendo. Apesar que hoje, praticamente, a atividade assim, que a gente vai fazer ela é bem rapidinha, bem curtinha, tá? Não tem muita coisa para fazer, para não acumular, tá? Provavelmente, semana que vem, a gente vai fazer a apostila de arte juntos. Então, hoje, eu preparei, tá? Uma aula, eu vou começar a partilhar a aula que eu preparei, tá? Eu gravei. E se vocês tiverem dúvida, vocês me parem, tá? Porque quem vai falar é a gravação por enquanto. Vocês estão conseguindo verificar aí? Estão conseguindo enxergar o compartilhamento? Sim. Que ótimo, então, tá? Então, a aula hoje foi baseada naquele livro vermelho, a gente vai continuar, tá? Sobre teatro religioso, tá? É baseado naquele livro, né, que eu já tinha falado, que é o Teatro no Mundo. Agora sim. Tá muito pequeno, pessoas? Sim, pro. Então, mas de qualquer forma eu vou estar lendo, tá bom? Tem a gravaçãozinha aqui agora. Bom dia, pessoas. Bom, então a gente vai começar a falar a nova matéria. Professora. Agro, o que seria? Por exemplo. Oi. Bom dia, pessoas. Eita, voltou. Peraí, cadê um pause? Então a gente vai começar a falar. Pode falar. Professora, eu não tô conseguindo exibir o arquivo, tá? Tipo, tá escrito que não é possível exibir o conteúdo. Não, mas quem tá exibindo sou eu, você só vai assistir, meu amor. Entendeu ou não? Oi. Funciona mais ou menos assim. É como se o celular dela não suportasse o arquivo que você tá passando, entende? Aí ela não consegue visualizar a imagem. Quem é que estava falando antes que eu acabei não vendo? Se não me engano, é Maria Fernanda. Pior que eu não escutei. Fala só, menina, por favor. É a Mafê, pro. Tá. Então, Mafê, qualquer coisa, depois você pode rever pelo YouTube ou pelo Face, tá? Se você não está conseguindo. Pelo menos você consegue ouvir? Ouvir eu consigo, pro. Então, aí só vai ouvindo para você pegar as informações, se tiver alguma dúvida, tá bom? Se mais alguém tiver esse problema, porque depois eu vou colocar lá no... Ai, gente do céu, no YouTube e no Face, tá? Aí você pode rever mais tarde. Beleza, professora, obrigada.
Então, tá, gente, vamos combinar uma coisa. Os áudios, né, eles não são muito longos, tá? Aí, quem tiver alguma dúvida, tenta esperar pelo menos terminar a reprodução, tá? Vou iniciar. Nova matéria, no adro das catedrais. Adro, o que seria? Por exemplo, todo mundo que já passou na Praça da Sé e olhar para a catedral, não tem aquela escadaria? Então, antes de entrar na igreja, tem um espaço ali, tá? Que o pessoal, na Idade Média, usava esse tipo de espaço para fazer teatro, tá? Então, esse espaço chama adro. Então, vamos continuar lendo. Na praça se segue um palanque de 30 metros apoiados à catedral. A cidade está movimentada. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa estar falando sobre o teatro religioso foi uma longa, né, distância entre o teatro grego e o romano, tá? Ele permaneceu com pouquíssimas mudanças que eu vou falando de acordo, tá bom? Aí começa, voltando, né, a leitura. Um pregoeiro. Gente, pregoeiro é um cara que ele prega pregos, recados, tá? Seria tipo o nosso plantão da Globo. Pam, 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 pam. Ok? Então, o que ele faz? Ele vai no meio da praça da cidade, tem um cara que põe uma corneta, tá? Indicando todo mundo para o que está fazendo e vai ouvir esse comunicado, tá? Então, esse pregoeiro lê o comunicado do rei, do Papa, tá? E, em seguida, ele prega esse anúncio escrito em alguma tábua que fica bem no meio, né? Um poste. Porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Quem tinha essa possibilidade eram só pessoas que tinham muito dinheiro, tá? O pessoal da nobreza e o pessoal, obviamente, da igreja, tá bom? Por que ele colocava, então, esse anúncio pregado? Digamos que eu estava fora da cidade, eu sou um cavaleiro, tá? Aí vai ter uma disputa. Então, eu posso pegar, vir andando pela cidade, eu vi um recado ali, eu posso perguntar para qualquer pessoa, qual que é o recado da vez? Então, semana que vem vai ter uma competição de cavaleiros, entendeu? Então, era uma forma das pessoas saberem que tem alguma coisa rolando na cidade, ok? Então, voltando. Um pregoeiro já recrutou atores entre a população. Quem eram essas pessoas? Eram padres, eram nobres, eram artesãos, né? Eles acabavam se oferecendo como voluntários para interpretar os cerca de 500 personagens. Minha gente, é gente pra caramba. Eu, como diretora de teatro e atriz, eu fico doida quando eu tenho 30, imagina 500 pessoas, tá? Que compõem o mistério da composição teatral, que na Idade Média contava a história dos santos. Então, aí nós temos mais uma mudança. Nas peças teatrais e nas romanas, falavam dos deuses. Então, com a força do catolicismo, né, desse poder muito forte que a igreja detinha, eles começaram a contar a história dos santos, né, contando totalmente essa coisa de Deus. Cada um próprio preparava com cuidado o seu traje, que podia ser de seda ou de veludo. O espetáculo durará semanas. Galera, às vezes eles pegavam e faziam a Bíblia inteira, tá? Então, você ficava, digamos, uma semana, 2, 3, 4 semanas vendo aquela peça de teatro. Lembrando que as peças eram durante o dia, a gente ainda não tem iluminação para se fazer teatro à noite, ok? O público vibrando junto passará da crueldade à piedade, do riso às lágrimas, fascinados por uma aula ilustrada, representada em honra de Deus, para instruir o povo pobre. Ou seja, o teatro religioso era para catequizar. Então, para falar, olha, se você mentir, isso é pecado, você vai para o inferno. Ou se você for uma pessoa boa, ou se você fizer contribuição,
né, o dízimo, você vai para o céu, etc. Bom, gente, essa é a primeira parte. Eu queria saber se ficou dúvidas. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Um de cada vez. Não? Bom, então, só para finalizar essa primeira etapa, gente, quando a gente estava no início do ano, que eu falei sobre o teatro grego e o teatro romano, eu disse que o livro ele iria dar saltos nas grandes mudanças que o teatro teve. Então, a gente começou com 5.000 anos antes de Cristo, até chegar na Idade Média, onde vai começar a ter uma pequena mudança, tá? Então, a grande diferença aqui é que eles pararam de falar sobre os deuses, né, e trocaram pelos santos. Ok? Vou passar para o próximo. Bom, a foto é o mesmo, a gente vai falar das portas, tá? Vou soltar o áudio. Bom, então, gente, continuando a nossa aula, tá? Vamos relembrar das portas. Quando a gente estudou o teatro grego, o teatro romano, a gente lembra que tinham 3 portas, tá? Elas vão continuar no teatro religioso também. Vocês olhando assim na parte embaixo do desenho, vocês vão ver uma portinha ao lado de uma espécie de edificação com um círculo em cima. Essa porta aí é que saíam pessoas que eram boas, eram os grandes católicos, as pessoas que contribuíam, pessoas que iriam para o céu, tá? Pessoas tementes a Deus, tá bom? Então, essa edificação é uma espécie de um coreto, em cima tem essa parte arredondada, que ficava um ator ali em cima representando Deus, ao lado dele nós temos santos, e em volta ficavam vários anjinhos, isso ficava rolando, essa madeira ela rolava, então os anjinhos de madeira, eles ficavam, né, como se estivesse lá no céu, ok? Agora, do outro lado, mais assim para a direita da página, a gente vê uma outra porta, né, a porta central, que a gente diz que são os castelos ou as igrejas. Essa edificação, ela lembra realmente um pedaço de cima de um castelo ou de uma igreja, tá? Era para representar de acordo com a peça que eles iriam falar. Tá? No próximo slide, a gente vai falar da porta da direita. Lembrando, porta da esquerda, esse pedaço todo aí representa o céu. Bom, gente, né, vocês lembram que a gente tinha falado das 3 portas, né, do teatro romano e do grego, tá? A porta da esquerda sempre eram os heróis, né, as pessoas boas. Então, eles só deram essa modificada, né? É pessoa boa, por quê? Porque você tem que obedecer a Deus, então você vai para o céu, né? Se você contribui com dízimo, você vai para o céu, tá? Então, vai ter 2 edificaçõezinhas como é que se diz? Que representa tipo um castelo ou uma igreja, que essa daqui, a próxima está na outra página. Alguém tem alguma pergunta ou ficou com dúvida? Até agora tá de boa, professora. Tá, eu espero que vocês consigam entender bem, não é a mesma coisa se a gente estivesse, né, lá na escola, tá bom? Então, aí o finalzinho, né, que a gente falou lá no outro slide atrás, tá? Gente, teatro religioso não tinha aquela função de entretenimento que a gente tem hoje. Ah, eu tô a fim de dar risada hoje, então eu vou assistir uma comédia, né? Vou rir bastante. Não, eu vou ver uma tragédia hoje. Eles queriam catequizar mesmo, era uma coisa maçante, tá? Era para dar aquela lavagem cerebral para que as pessoas obedecessem e acreditassem tudo
o que o Papa, os padres, os bispos, eles falavam, tá bom? Vou passar agora para o próximo slide. Olha lá. Às vezes demora um pouquinho, né, para sair o... Aí. Bom, gente, vou soltar agora a gravação, tá? Lembrando que, ó, esse outro pedacinho que ficou bem no cantinho aqui faz parte da porta central. Aqui é um trono, tá bom? Vamos lá. Vamos. Vai. Esse negocinho podia não ficar aqui no meio, né? Bom, gente, vamos continuar. Falando ainda das portas, depois eu leio esse texto no próximo, tá ok? Então, essa é a porta da direita. E lá no teatro romano, no teatro grego, eram as pessoas que eram más, as pessoas que eram vilões, né? Aqui vai continuar a mesma coisa, porém, né, são as pessoas também pecadoras, tá? Elas vão para o inferno. Dá uma olhadinha esse lado, como que é, né? Nós tínhamos um riozinho, que isso também tem a ver com mitologia lá do Hades, né? Você atravessava para o mundo do inferno, tá? Então, a gente tem muito fogo, monstros, diabos, tá? Rodas de tortura, etc. Então, essas são as mudanças das portas que tiveram. Então, só para retomar, a porta da esquerda representa o céu. Do meio são os nobres, os santos, os papas, os padres, né, o catolicismo total. E a porta da direita é o inferno, tá? Onde todas as pessoas más, os vilões, os pecadores, etc. Bom, então, vocês viram que a mudança, assim, trocou praticamente quase 6, meia dúzia, né? Tá? Essas portas, elas vão ficar, gente, por muito tempo, tá bom? Vamos para o próximo. Alguém tem dúvida? Esqueci de perguntar. Não, né? Acho que ficou bem claro, né? Ô, professora. Oi, peraí. E como era feita a seleção desses atores da porta da direita e porta da esquerda? Não tinha assim. Era meio que mandado, sabe? Digamos, olhar para tua carinha e falar assim: olha, você vai fazer a pessoa que vai para o céu. Aí eu olhava, sei lá, para a cara da Anne, né? A Anne, essa aí vai fazer alguma pessoa que vai para o inferno, entendeu? Porque assim, o pessoal não sabia ler e escrever. A gente vai ver daqui a pouco como que uma pessoa que não sabe ler e escrever faz teatro, tá? Deu mais ou menos para entender? Deu sim, pro obrigado. Tá? Qualquer coisa ainda tem mais explicações, tá bom? Então, eu vou reproduzir o som agora. Bom, gente, nesse slide aqui, eu pus a página inteira para que vocês possam enxergar, tá? Tudo que a gente vai estar falando daqui para frente. Como a imagem está meio borrada, eu vou recortar e ler no próximo slide o texto, para poder explicar, ok? Então, gente, como ficou muito pequenininho, não teve como pegar e fazer isso maior, tá, gente? Então, eu vou recortar esse pedaço aqui, tá? E depois a gente vai falar deste outro aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Continuando, a gente vai ler esses dois tópicos aí, tá? A montagem.
o mestre dos segredos. Quem que era esse mestre dos segredos? Hoje em dia, a gente chama esse cara de cenógrafo, tá? E o mestre dos segredos, na época do teatro religioso, ele tinha todos os segredos. Como fazia para encher uma piscina, né? Ter um lago que transportava as pessoas para o inferno, tá? Como que os monstros cuspiam fogo, como a roda da tortura ela girava, como girava os anjinhos em volta de Deus. Tá? É por isso que ele tem esse nome de o mestre dos segredos. Então, ele idealizava os cenários. No canto do palco, o céu está povoado de anjos de madeira, cujas asas móveis são presas por fios que os elevam ao paraíso. Então, imagina, né, um anjinho subindo do céu. Tá? Era tudo para pegar e falar que o céu é maravilhoso, que isso acontece, né, que as pessoas possam para lá. Tá bom? Na outra extremidade, é o inferno, né? Gosto de chamas. O mecanismo fazia inundar o palco, por exemplo, no momento de dilúvio, tá? Que não era sempre que tinha esse lago e esse dilúvio, essa chuva. Né? Eles faziam chover para indicar o momento, né, que teve o dilúvio, que a gente vê muitas vezes em filmes, a Arca de Noé, né? Por exemplo. Tá? E a tortura em cena. Tá? Daqui a pouco eu ponho a imagem da cima da página, que é uma... A gente vê atores de uma peça que se chama O Martírio de Santa Apolínia. Tá? Então, a gente vai ver na foto que à direita, o diretor do espetáculo, com o texto nas mãos, ao seu lado tem um carrasco que arranca os dentes da santa com um longo alicate. Gente, eles arrancavam os dentes de verdade, tá? Eles queriam que parecesse o mais real possível. Então, essas torturas em cenas, as pessoas eram chicoteadas, né? A roda da tortura, a pessoa ficava lá por horas naquela roda. Tá? Aí vocês podem até perguntar, poxa, mas os atores se sujeitavam a isso? Claro que sim, porque se você não se sujeita, então você não acredita em Deus, né? Como assim? Deus vai ficar com uma ira sobre você, então você vai direto do inferno. E ao mesmo tempo tinha isso, tinha um bobo da corte, né? Que eu não sei o porquê, mas ele baixava as calças, né? E mostrava o traseiro para a plateia. Desculpa. Tá? Então, era muito comum. Claro, com relação a arrancar o dente, eles já pegavam pessoas, né? Era muito comum, não se tinha anestesia, tá? Então as pessoas arrancavam os dentes podres, né? A gente não tinha escova de dente, fio dental naquela época. Então, as pessoas também já não tomavam tanto banho, né? Uma coisa mais assim, nossa, tá bom? A gente adquiriu muito essa história de se limpar como os nossos índios, né? Os indígenas do dia. Ok? Dúvidas, pessoas? Não? Para mim tá tudo aqui, professora. Tá bom, então. Vou dar sempre um espacinho aí, porque se ficou alguma coisa, né, meio perdida. Bom, então, gente, esse negócio de tortura, tá? Eles queriam, assim, que as pessoas que estivessem assistindo acreditassem mesmo, tá? Então, a pessoa sofria. Imagina você arrancar um dente sem anestesia e ele estando podre, tá? Você levar uma chicotada nas pernas, nas costas, tá bom? Esse bobo da corte que abaixa a calça aí, eu acho que eles faziam isso, porque eu já andei procurando, já faz um tempo, né, obviamente, que eu trabalho com esse livro, eu já tentei dar uma pesquisada, né, agora eu não achei nada se tem um motivo, além de tornar a cena engraçada naquele momento, tá bom? Vou passar para o próximo slide. Olha essa. Vamos lá.
Bom, aqui está a foto que eu falei, ó. Tem uma pessoa aqui, essa seria a Santa Apolínia, tá? Esse aqui é o Carrasco, que ele tá com um longo alicate aqui, eu sei que tá pequenininha a foto, né? Esse que tá com o livro aqui é o diretor, e aqui tá o bobo da corte mostrando o bumbum, ó. Tá? Vou soltar o áudio. Vamos. Bom, gente, voltando, né? Agora eu coloquei aí a imagem que eu tinha falado no slide anterior, né? Tem essa santa que está deitada aqui, está sendo amarrada, né? Tem o Carrasco que está arrancando o dente dela com um alicate enorme, né? Uma pessoa que está com um livro na mão, é um texto, ele fica soprando. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas não sabiam ler e escrever? Então, não é que nem hoje que a gente decora o texto teatral, a gente ensaia, tá? Então, o que essa pessoa fazia? Ele era o diretor, ele está vestido até de papa, né? Ele soprava o texto, ó, você, fulano, você tem que falar isso, ciclano, aquele outro, tá? E assim por diante. A peça, eu acho que devia ser meio complicado, né, da gente ouvir, porque o cara falava assim, baixinho, e o ator vinha e falava o texto, né, enquanto o diretor soprava. Aí a gente via, assim, logo à esquerda, que tem um cara lá que eu falei que é o bobo da corte, que tá com as calças, com a bunda aparecendo. Não sei porquê, já tentei dar uma vasculhada por que tem isso na foto, no livro, eu só estava fazendo esse comentário. Ok? Aí, continuando, vamos ler agora os outros dois dessa página. Atores amadores. Os atores declamavam seu texto com energia, com determinação, tentando encobrir a gritaria da multidão. Porque imagina, são 500 atores e mais o povo assistindo. Só que o ator, o que ele fazia? Ele vinha, era o momento dele entrar, ele dava o texto e depois ele voltava para a plateia para terminar de assistir a peça. Ok? Então, continuando, ó, o diretor do espetáculo, ele dirigia o mistério como um regente de orquestra. Ele indicava a saída dos maquinistas, né, dos atores, e também soprava o texto. Ok? Bom, e agora a última partezinha desse slide, a boca do inferno. Para animar os espectadores e evitar o tédio, os jatos engraçados e aterrorizantes, com máscaras de nariz de porco e chifres de boi, surgem das chamas do inferno. Então, no começo da peça, assim, esses diabos, eles eram legais, eles eram engraçados. Por que eles eram? Para pegar e forçar uma pessoa, de repente, a pecar. Né? Aí, do lado negro, da não-luz, tá bom? E aí, aos poucos, eles iam se modificando, eles iam ficando cada vez mais aterrorizantes, para fazer com que quem estivesse assistindo a peça falasse, nossa, eu não posso fazer isso não, senão eu vou para o inferno, né? Se eu mentir, se eu roubar, se eu matar, o que vai acontecer comigo? Então, o teatro religioso, ele era uma catequese, tá? Catequizavam as pessoas. Fora, né, galera, que tem o lado do poder, e a igreja é um poder maior. Né? Às vezes, um rei, ele não podia fazer nada sem contar com a aprovação do Papa, por exemplo. Eu quero entrar em guerra, eu sou o rei de Portugal, eu quero entrar em guerra com o rei da Inglaterra. Tá? Ele tinha que dar essa permissão. E, às vezes, muitas vezes, para dar essa permissão, os reis tinham que dar dinheiro, né? Tá?
Tanto é que até hoje, né, diz que o país mais rico do mundo é o Vaticano. Ok? Dúvidas, galera? Bom, deu para entender bem esse negócio da boca do inferno, né, gente? Tá? Toda peça com cunho religioso, o diabo, ele começava muito bonzinho, tá? Ele ficava tentando. Tem várias peças que falam disso, vários autos, né, que se comenta que o diabo, ele é bem lindo, ele é bem bonito, ele queria pegar, atrair mocinhas, né, virgens de família, entre outras coisas. Desculpa, pessoas. E aí, aos poucos, né, conforme as pessoas, né, davam as suas almas para o diabo, ou vendiam por riqueza, por exemplo, era outra coisa que também tinha muito, tá? Ele ia se transformando até a hora que a pessoa ia para o inferno, né, e tinha lá aqueles castigos físicos. Dúvidas, antes de eu passar para o próximo? Bom, gente, voltando, né? Agora eu coloquei aí a imagem. Ai, gente, voltou, desculpa. Bom, gente, seguinte. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? E eu vou deixar agora o espaço restante que nós temos para, se ficou alguma dúvida no meio aí do caminho, tá? Se vocês quiserem que a gente volte alguns slides, vocês fiquem à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se eu vou pensar em alguma atividade para a semana que vem. Bom, beijo. E aí, pessoal? Eu queria parar de compartilhar, agora eu não lembro onde que é. Oh, meu Deus. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Funcionou desse jeito? Deu para entender? Conseguiram fazer, tipo, anotações? Para mim foi de boa, Pro. Pra mim foi tranquilo, Pro. Então, eu acho que assim a gente consegue, né? Eu falei assim, eu não vou fazer uma aula muito, muito grande, só eu falando, eu acho que fica um tanto quanto chato, tá? E eu queria que vocês entendessem bem que o teatro religioso, gente, era para catequizar mesmo, sabe? Não tinha aquilo de se divertir, apesar que em alguns momentos ainda tinha um grupo ou outro que fazia alguma pecinha, mas não tinha aquele peso, né? As pessoas meio que eram obrigadas a assistir o teatro religioso. Você, querendo ou não, você ia lá assistir, a cidade parava, tá? Tanto é que para você conseguir 500 pessoas para atuar, né? É quase uma cidade inteira naquela época, tá bom? E vocês entenderam bem a história do pregoeiro, né? Que tinha esse nome porque depois ele dá, né, o recado do Papa, do Rei, seja ele qual fosse o recado, ele pregava, né? No centro da cidade tinha tipo uma espécie de coreto, né? E nesse coreto, que é um lugar mais alto, esses caras iam, tocavam lá uma corneta que a cidade toda parava e para ir lá ouvir qual que era o anúncio da vez, tá? E como eu já tinha falado no slide antes, as pessoas que estavam fora da cidade, que não escutaram o recado naquele momento, por isso que a função do pregoeiro era importante, né? Você passava lá, você via um cartazinho lá, você perguntava para qualquer um da cidade,
Ah, você escutou qual foi a última notícia? E aí as pessoas iam passando de boca em boca, né? Vamos dizer assim, tá? E aí, estou aberta agora a perguntas, a discussões, o que vocês acharam dessa parte religiosa. Ô, Pro, Um de cada vez? Oi. a única coisa que eu tava pensando é se a igreja, ela não castigava também, tipo, os ladrões pra poder fazer esse lado do mal, né, das peças. Sim, com certeza. Gente, vou parar a transmissão lá né, do Face, para não ficar também tão longa, tá? Então, vamos lá, Flávio. Não, eles pegavam, sim, as pessoas, também os próprios ladrões, né? Imagina, era uma delícia, vamos bater. Você roubou, ladrão? Então, toma, tá? Então, tinha, sim, essa história. Mas eles pegavam também as pessoas, por exemplo, que eram boazinhas, também com essa história do quê? Tá? Ups. Gente, tem alguém que está com o microfone aberto, está fazendo barulho na gravação, tá? Por favor. Putz, perdi o que eu estava falando. Ah, tá, pessoas boazinhas. Então, eles, né, desculpa, eles pegavam uma pessoa boa, que era conhecida na cidade, nossa, aquela pessoa está sendo chicoteada, tá? Era tudo em função, gente, de catequizar mesmo. Tipo assim, se você não aceita o que eu estou falando, você está pecando, você vai para o inferno. Tá? E Beleza? quanto à nobreza? Pro? A nobreza Não, atuava ou ela ficava só de pipoquinha na não, marcha? tinha algumas pessoas que atuavam, sim, sem problema nenhum. Eu não digo rei, tá? O rei, normalmente, ele ficava lá no seu trono, assistindo lá em lugar de destaque, tá? Mas pessoas assim, né, pessoas burguesas, pessoas que tinham dinheiro, tá? Porque imagina que os reis, né, as pessoas que eram do castelo lá, iam se misturar com todo mundo a todo momento, tá? Mas que tinha pessoas de alto poder aquisitivo que participavam das peças, claro, sem apanhar, né? É óbvio, porque como é que você vai bater numa pessoa que pode dar dinheiro para a igreja? Né? Lembrando que foi nessa época que surgiu, né, o dízimo, tá? De você chegar, né, o Papa fala assim, olha, galera, vocês agora vão comprar um pedacinho do céu, você vai ter a sua casa, a sua moradia do lado de Deus, né? Então, se tinha essa discussão, então imagina eu chegar para você, Flávio, e falar assim, olha, quanto que você pode contribuir? Aí você fala, eu aqui comigo, né, eu sou meio pobre, eu posso dar R$100. Nossa, você sabe que a tua casa vai ser meio distante de Deus, né? Aí chegava eu sou uma nobre, eu falo assim, eu vou dar $1.000.000. Olha, a tua casa vai ser do ladinho, a hora que você abrir a janela de manhã, você vai falar, oi Deus, vem tomar um cafezinho, tá? Então, se tinha essa pressão, tá? As pessoas pobres, elas doavam de qualquer jeito, tanto para o reino, né, quanto para a igreja, né? Digamos, uma pessoa, uma família que tivesse uma galinha só, né, comiam só apenas os ovos. Então, imagina você chegar lá e falar assim, olha, vamos lá, vamos pagar o dízimo, vamos pagar os impostos. E aí a pessoa falava assim, se você levar minha galinha, eu não tenho como alimentar minha família. Bom, mas pelo menos você vai estar sentado do lado de Deus quando você morrer. Era terrível. E assim, né? Daquela época que foi criado a história do dízimo, ele vem até hoje, né? Tem muita gente que às vezes tira da boca de uma criança para colocar em algumas igrejas, né? Tá? Sem tocar nomes, porque existe em qualquer tipo de religião, tem pessoas que acabam pegando, né? Din-din de pessoas que às vezes não tem de onde tirar, tá? Eu tinha comentado também sobre guerras, tá? Então, uma pessoa que é um rei,
sou o rei de Portugal, como eu dei o exemplo. Eu quero conquistar algumas terras da Inglaterra. Eu chegava no Papa para pedir permissão de entrar em guerra. Se o Papa não desse essa permissão, você não entrava na guerra, não tinha essa. Né? Então, você dava dinheiro para o Papa falava assim, bom, eu vou pensar no seu caso. Quem sabe se eu conversar com o rei da Inglaterra, ele te dá as terras sem ter que guerrear. Tá? Então, o Papa, ele pegava dinheiro do rei de Portugal, ele ia lá para a Inglaterra e chegava no rei e falava assim, olha, o rei de Portugal está querendo entrar em guerra com você, né? Eu achei um absurdo, eu vim te avisar. Aí o rei da Inglaterra, de repente, chegava e falava assim, bom, eu vou te dar um presentinho, um agrado, tal, né? E fala que eu que quero as terras de Portugal. Eu só sei que ele ganhava dinheiro, tudo quanto é parte, gente. Até chegar a hora da guerra mesmo, bom, então tá, eu sou o Papa, eu vou deixar vocês guerrearem. Então, agora vocês pagam tributo para a igreja por causa das almas que vão se perder nessa batalha. Entenderam? Sim, pro. E qual era a penitência para quem não pagasse esse dízimo? Era a morte. Com certeza. Certo? Tá? Ou você morria, você não morria assim logo de cara, por exemplo, vamos lá, vamos matar, né? Eles eram. Às vezes a gente vê em alguns filmes algumas gaiolas penduradas nas ruas. Esses dias mesmo eu assisti um filme, preciso lembrar qual que foi que passou. Não é filme, é uma série que eu gosto, é Knightfall, tá? Que os cavaleiros, né, da igreja lá, eles foram... O próprio Papa, né, com o rei lá em Colunho, lá, falaram que eles eram pecadores, tinham roubado, etc. E tinha um que estava pendurado numa gaiola de pássaro, e a pessoa ficava ali, não podia dar comida para ele, não podia dar água, tá? Então, tinham várias coisas, assim, para judiar, né? Aquelas camas de tortura, onde se amarravam os braços e as pernas, e você puxava uma roda, aquele negócio ia te esticando, assim, que a pessoa quebrava no meio, né? Tinha Isso uma data que era... Isso Pode data da falar. Grande Inquisição também, Klaus? Sim, com certeza. Gente, a pior época, eu acho que da humanidade, foi essa parte religiosa para mim, depois que, né, vamos dizer assim, que deu o boom de Cristo, tal, né, que já tinha morrido, que a igreja viu, era um pouquinho, tem o poder de pegar e mandar em todo mundo, né? Então, isso só cresceu os olhos, gente. Só cresceu os olhos. Acho que ninguém no mundo tem noção de quanto que hoje em dia o Vaticano tem dinheiro, gente. Tá? É o país mais rico do mundo, né? E ele é bem pequenininho, né? Quem mais? Professora, tenho uma Oi, amor. dúvida. Fala, Jotinha. Na verdade, não é bem uma dúvida. Na verdade, não é meio uma dúvida minha, da minha irmã, que ela tava com vergonha de perguntar. Tem Gustavo. diferença. Ó, não me belisca, não, hein? Tem diferença entre teatro medieval e teatro religioso? Olha, na verdade, os dois, eles são meio que juntos, né? Porque quando a gente fala de teatro medieval, é porque foi teatro da Idade Média. Só que a maioria dos teatros da Idade Média eram teatros religiosos, entendeu? Então, eles andam meio que, vamos dizer, juntos. A diferença é o quê? Entre teatro romano e o teatro católico? A diferença é que o teatro grego e o teatro romano, eles falavam dos seus deuses, tá? E agora, no teatro, né, religioso, medieval, que seja, ele fala dos santos. Ele quer só falar de religião. Apesar que não teve grande mudança, é meio que trocando 6 por meia dúzia.
a maioria dos santos que existem até os dias de hoje, eles têm referência à mitologia grega, né? Você falar, digamos, do inferno, veio do nosso Hades. Lembrando que o Hades, ele é subdividido em 3 partes, né? Tem a parte que seria, né, o mundo dos mortos, mas que pessoas que assim, morreram de causas naturais, vamos dizer assim, né? Tem o limbo, que são as pessoas que, digamos, se mataram, né, não aguentaram a pressão, e tem o lado do fundo, mais profundo, que todo mundo chama de Hades mesmo, né? Que seria o nosso inferno. Então, as religiões que nós temos hoje vêm da nossa mitologia lá de trás, lá dos gregos e dos romanos. Só foi mudando, assim, os nomes e foi se adequando melhor a como fazer com que as pessoas acreditassem, digamos, né, nos deuses, ou, hoje em dia, no Deus, no santo, em Cristo. É isso. Tá bom, Pro, obrigado. Nada. Quem mais? Nossa, Gustavo Bispo está tão quieto, não participou, não perguntou nada hoje. O que aconteceu? Tô até com saudade, geralmente ele participa mais comigo. Eu tava aqui anotando as coisas, tava meio quietinho, sei lá, acordei agora, né? Mas tô prestando atenção em tudo, tá tudo anotadinho, bonitinho. Então, para saber, né? Porque eu sei que você gosta pra caramba de teatro. Eu falei, nossa, não perguntou nada. Ou foi É que o Tic-Tac tá atrasado. muito chato. Desculpa, fala de novo. Tic-Tac tá meio atrasado ainda, tá acordando. Isso é verdade. O meu também foi difícil, viu? Nossa Senhora, minhas noites estão horríveis. Estou acordando de madrugada, não durmo mais. Aí você fica com as coisas na cabeça aí e fala assim, amanhã tenho aula logo de manhã, não posso perder horário. Porque uma coisa é vocês perderem horário. Já pensou se eu perco? Ó, tem 50 pessoas aqui no Teams. Aí vocês ficarem me esperando, né? Então, é complicado. E toda hora tá tendo... Aproveitando que tem 50 pessoas aqui para poder falar, a Copa Manga High começou hoje, viu, pessoal? E algumas escolas, já desde as 7 da manhã, tipo, em meia hora, fizeram, tipo, uns 200 pontos. Então, tipo, com 51 alunos aqui, se cada um faz pelo menos 5 pontos, a gente já fica com 255 e já vai lá para cima. Então, tentem fazer algumas atividades lá. É bem de boinha as atividades. Mas como é que vocês vão conseguir fazer? Vocês não têm aula daqui a pouco, saindo da minha? Sim, mas Ixi, eu uso sozinho. Oi? Ô, Gu, vamos para eu e você daqui a pouco, hein? Bora. Mas então, professora, eu não tava moscando sala, não. Tava prestando atenção em tudo bonitinho. Não, eu imagino. Que eu só estranhei, porque você sempre participa. A Anne também fala super bastante coisa, né? Tá quietinha. O Jotinha tá quietinho. Falei, nossa, o que houve? Saudade do presencial. Isso é verdade, gente. Nossa, é complicado, viu? Mas... Não é a mesma coisa, né, Pro? Não é. E assim, é super difícil estar fazendo essa aula para mim, que nem eu fiquei, para montar essa de hoje, eu fiquei outro dia até, acho que 1h da manhã. Caramba! Porque quando tá presencial, você sabe, tipo, como que os alunos vão receber a informação e tudo mais. Daí você tem que tomar cuidado de como que será que tem que passar a informação, tem que deixar bem detalhado, né? E outra coisa, e o medo da pessoa simplesmente só ligar o negócio aí e dormir? Então. Porque se na aula tem gente que é baixa cabeça, quer dormir, imagina assim, né? Ainda essa história aí do povo não querer mostrar a carinha na filmagem mesmo, né? Fica só no microfone. Então, eu não mostrei para bem da visão da senhora. Professora, eu só não dormi porque minha irmã não deixou.
Ai, que horror, Gustavo. Ô, Klaus, Professora, desculpa. deixa eu te fazer uma pergunta que foge um pouquinho da matéria. Você tem uma ideia de quando vai ser sua prova, ou se você vai passar uma prova? Olha, gente, a gente ainda está conversando sobre isso. Eu sei que eu mandei questões para a PB, tá? E porque elas já estavam prontas, na verdade. Antes da gente, né, nos últimos dias, antes da gente sair, eles já tinham pedido, então eu já tinha feito, eu só não tinha enviado, né? Então, a Porque eu PB acabei é baseada esquecendo. na roda de estudos. Exatamente, entendeu? Beleza. Então tem que dar uma olhadinha, uma folhada. Até foi bom, eu deveria ter falado isso logo no começo. Vai ser em cima realmente da rota de estudos, porque se eu fizer baseado no currículo do Estado, gente, não tem como. Eles querem que a gente faça perguntas de vestibular, de Enem, de Saresp. Não existe pergunta sobre aquela matéria. Só fala sobre arte contemporânea, aquela apostila. Por isso, sempre no segundo ano eu coloco esse livro vermelho. A gente trabalha com aquele outro, né, que a gente faz a roda de estudos, que aquele sim, tá? Aquele sim, ele cai nos vestibulares, Saresp e Enem, tá? Então, eu acho que eu não vou fazer nenhuma avaliação assim à parte, pelo menos por enquanto ainda não consegui pensar em nada, porque é muita coisa até a gente preparar as aulas para a gente pensar em atividade. Como tem a da PB, tá? Eu estou pensando em pegar essa nota como uma das atividades, que nem eu fiz ano passado. E vocês vão começar a me mandar fotos, né, das atividades da apostilinha, que eu já tinha mandado em março, né? Eu até esqueci de fazer uma enquete aí, quem é que já tinha... Alguém já fez a apostila toda que está aqui no grupo? Acho que a Eu já, maioria. Pro. Eu, professor, eu terminei. Eu já, Pro. Eu tô Tá. terminando. Certo. Então, olha, quem já fez, deixa guardadinho, né? Já adiantou bem. E na semana que vem, a gente, em vez de ter a aula do livro, né? Eu falei isso semana passada, a gente vai intercalar. Então, semana que vem, a gente vai fazer a atividade da apostila. A gente vai fazer junto. Então, quem não fez ainda, tá? Por favor, semana que vem já fica com um caderno em mãos para poder anotar. A gente vai discutir o que a gente vai escrever na atividade. E aí vocês vão tirar foto, tá? Da atividade, daquela data, e vão mandar para mim. As terceiras séries, a gente fechou que a grande maioria vai mandar pelo WhatsApp, por isso que no início da reunião eu tinha falado, galera, me coloca lá no grupo, tá? Então você vai pegar e vai mandar para mim. Lembrando que tem que ter nome, número e série, gente, pelo amor de Deus, eu estou em casa, eu não estou com os diários aqui comigo, tá? Para ficar procurando. Imagina, ó, se hoje fosse um dia de entrega, tem 52 pessoas, as 52 pessoas mandassem uma foto para mim sem nome e sem série, né? Fica complicado. E lembrando que essa atividade ela vai valer nota e vai valer também presença. Então, por exemplo, não tem uma pessoa que esteja aqui assistindo, mas como as líderes, né, vão colocá-la nos grupos, uma atividade, de repente, que eu possa pedir para vocês, a pessoa vai, quando ela me der essa atividade, vai contar como presença, tá? Só que isso não significa que a atividade vai contar com presença e não precisa assistir às aulas. Porque como é matéria nova, é complicado, principalmente a matéria do livro vermelho, que vocês não têm acesso. Ok? Ok, professora. Ô, Pro, Tá. Oi. também para, sei lá, se a senhora não quisesse ficar só na escrita e tudo mais assim, uma ideia de atividade é a gente gravar, tipo, a voz, né? Uma leitura, mas com entonação, assim, sabe? Ao invés daquela leitura branca. A gente fez uma atividade de áudio assim com o professor de inglês. E acho que deu certo, né? Tipo,
Ele andou mostrando para a gente no grupo de professores da terceira série, não mostrou dos segundos. Então, eu não sei se eu vou fazer isso por causa realmente do teatro, entendeu? Que semana passada até me perguntaram como é que a gente vai fazer o negócio do teatro, né? Eu já tinha, a gente conversou. E aí eu fui falar com o Guilherme, né? Ele deu essa sugestão. Aí eu falei assim, mas não tem como pegar e ficar fazendo combinância e tal, como é que eu vou direcionar a peça? Então, a nossa peça mesmo vai ficar para o segundo semestre, com certeza. Só que as pessoas que já tinham fala, já tem que estar com ele decorado, né? Só falta o povo estar em casa só dormindo, não está nem estudando o grupo do teatro. A gente ia marcar uma reunião pelo Teams com o povo do teatro e, sei lá, só para poder fazer a leitura do texto, dividir uns personagens, porque aí pelo menos iam decorando, né? Aí quando eu voltava era só... Eu pensei nisso no final de semana. Eu vou ver se o Guilherme ele consegue montar os grupos de eletiva, porque assim, eu não tenho a lista aqui em casa também de todo mundo. Algumas pessoas que eu lembro, tem outras que não. É muita gente que entrou, né? Então, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. A gente comentou isso, né? O Jotinha estava falando semana passada sobre isso. E a Esther também estava conversando, que eu também tive aula com ela na segunda, tá? Então, aguarda aí um pouquinho, vamos dar um tempinho. Talvez eu faça alguma atividade no Forms. A gente vai ter reunião amanhã e eles vão ensinar para a gente como é que mexe no Forms, tá? Então, pode ser que eu faça alguma atividade, digamos, uma pequena provinha sobre a aula de hoje, tá? Fazer algumas questões. Ou, aí semana que vem eu faço de acordo, mas aí seria uma prova mais, vamos dizer assim, mais fácil, menos contextualizada, porque eu acho um pouco pesado fazer de arte tão contextualizada como eles exigem, mas, né, eu tenho que obedecer, e eu tenho juízo, tá? Beleza. E aí, mais alguém? Tá tudo dormindo, só falta roncar e assobiar. Professora. Oi. Aí fala primeiro aí, depois eu falo. Tá bom, obrigada. A atividade da semana, então, vai ser a anotação dessa aula ou você vai passar, tipo, algumas questões, coisas assim? Não, a anotação já é o suficiente, tá bom? Eu não vou fazer nenhuma questão, não, ainda mais porque ainda tem gente que ainda não entrou no entendimento que tem sim que acordar cedo, que tem que assistir às aulas, né? Então, neste momento de hoje, eu não vou dar nenhuma atividade. Então, só anotações, pode fazer uma espécie de um relatório, o que vocês acharam, tá? Da matéria do teatro religioso. Normalmente, né, uma aula que, quando a gente tem a presencial, sempre às vezes dá um pouco de briga, um pouco de discussão, por causa do próprio tema, né? Eu não estou aqui para catequizar ninguém, para dizer que a sua religião é pior ou melhor do que a minha, né? Ou do fulano ou do ciclano. Eu simplesmente estou passando a informação como realmente acontecia naquela época. Eu espero que ninguém se sinta, digamos, ofendido, tá? Eu até esqueci, eu deveria ter comentado isso no início, tá? A ideia não é massificar ninguém, tanto é que eu estudei 13 anos em colégio católico, né, gente? Então, a primeira coisa que eu crucifico é o catolicismo, porque eu acho um absurdo esse negócio do dízimo, ou você queimar as pessoas vivas, né? Falar que as pessoas são bruxas, tá? Então, se uma pessoa falava que não acreditava que o Papa estava mentindo, a pessoa era queimada, né? Como herege na fogueira. Imagina que morte horrível que era, tá? Então, é nesse sentido, tá bom, Jade? Quem é outra pessoa que ia perguntar? Ou falar? Eu.
Na verdade, assim, é uma dúvida que foge um pouco da matéria, mas creio que seja uma dúvida da maioria. Nos nossos materiais que a gente recebeu da escola, a prova da AP veio junto. Tem que fazer já ou tem que esperar os professores falar alguma coisa primeiro? Vixe, não sabia que vocês iam receber a AP. Não, eu sabia que vocês iam receber a AP. Vocês receberam a AP ou a APB? Não, é a AP. A gente recebeu a AP. Aquela de português e matemática. Entendi. Então, eu acho que vai ter uma data certa para fazer. Eles não falaram para você... Vocês receberam assim, vocês têm acesso, olhar essas coisas, ou falaram que entregaram fechado? Não, então, tipo, eles não falaram nada, eles entregaram, tipo, junto com os materiais, pelo menos quem foi na escola pegar e tudo mais viu que a prova veio. Já teve alguns alunos já que começaram a fazer, outros já terminaram, tipo, a gente não sabe, tipo, só deram a prova e, tipo, tá aí. Boa pergunta. Boa Aí pergunta. depois eu vou ver com a Kátia, então. Eu pergunto para ela. Obrigado, Pro. Olha, né, eu acho que nesse momento a melhor coisa, gente, é perguntar diretamente. O Fábio está de férias, mas a Cláudia e o Guilherme, tá? Evitem de ficar fazendo pergunta para professores, seja qual for, tá? Nesse sentido, porque assim, cada um tem uma hierarquia dentro da escola. E às vezes, que nem vocês me perguntaram isso, eu estou aqui tentando bater a cabeça. Eu sei que a gente falou em reunião, que a gente está falando muita coisa, chega uma hora que não entra tudo na cabeça. E eu posso ter pescado naquele momento, né, ter fechado meu olho, sei lá. Mas eu sei que foi falado, sim, mas pelo que eu entendi na época, é que só ia pegar a prova da PB o aluno que não tivesse acesso ao Forms, o pessoal vai fazer no Forms. Pelo menos a APB. Agora, a AP, agora já não sei, porque quem não foi buscar material? Porque não era obrigado a ir na escola. Né? Só iria, sim, era um material de apoio para quem não está tendo tanto na internet. Então, gente, por favor, quando vocês tiverem dúvidas sobre isso, é melhor perguntar direto na fonte. Tá? Porque senão, às vezes, eu posso falar uma coisa, um professor pode ter entendido outro, que nem aconteceu semana passada, tá? Semana passada, alguns professores falaram que não tinha obrigatoriedade do Teams. Tem, até o Fábio falou, tem, só que a gente não pode obrigar um aluno que não tem dinheiro, vamos dizer assim, para o acesso ao Teams. Então, é por isso que a gente está... Eu fiz o ao vivo aqui, né, no celular. Eu estou gravando essa aula de hoje, tá? E vou postar no YouTube e no Face, entenderam? Então, está tendo algumas divergências. Às vezes um professor entende uma coisa, outra pessoa entende outra, tá? Então, todas essas perguntas que são relacionadas passam diretamente para a Cláudia e para o Guilherme. Fechou? Beleza, Pro, muito obrigado. Você entendeu o porquê, né? Para não dar esse conflito. Porque, assim, a semana passada, a minha aula foi a primeira. E, pelo que eu conversei com a Anne, aí tinha mais gente, eu não vou lembrar de todo mundo, o Jotinha, tá? Não eram muitas pessoas, mas eu não vou me recordar agora. Vocês conversaram entre si e falaram assim, não é obrigado, então eu vou se eu tiver dúvida. E, na verdade, não era dúvida daquela matéria que eu já tinha dado em março. Né? Era dúvida com relação a tudo, até sobre Covid, semana passada, se a gente quisesse falar, a gente poderia. Tá? Era dúvida como é que ia funcionar, eu precisava passar o que eu ia fazer, por exemplo, essa semana. Semana que vem a gente vai ter aula mesmo, matéria nova, eu preciso todo mundo lá. Tá bom? Então, eu acho que para não ter esse tipo de problema, qualquer coisa leva para o líder, né, para as líderes, né, na verdade, e elas vão lá e perguntam, e elas vêm com a informação, assim, não, se tem o contato do Guilherme, tem o contato da Cláudia, vai lá e fala com eles. Evitem o Fábio, tá, porque agora ele entrou de férias, ele trabalhou pra caramba, então vamos deixar ele descansar um pouquinho. Beleza, Pro, muito obrigado.
Nada, amor. Gente, alguém viu se a Raíssa entrou? Flavinho? Flávio, você está aí ainda, amor? Professora, pelo que está aparecendo aqui no Teams, a Raíssa não entrou na aula, não. Meu Deus do céu. Aí os líderes não podem faltar de jeito nenhum, que as informações têm que ser passadas, meu Deus. Bom. Mas então, o vice-líder, pelo visto, entrou. Quem que é o vice dessa sala que eu esqueci? É o Luiz Felipe, se eu não me engano. Ah, é a Luísa, é verdade. Quem me chamou? Oi, não, professora, eu só ia dizer que o Luiz está na chamada. Ah, beleza, Oi, meu professora, amor. sou eu aqui. Oi, tudo bom? Tudo, desculpa, eu te mandei mensagem já pedindo desculpa. Ah, apareceu, gatinha. Sem vergonha. Não acordou, não, é? Então, acordei, só que deu problema. Problema? Eu te expliquei lá no PV. Ah, então tá bom. Depois eu vejo, então, que eu não tô mexendo no celular agora. Mas depois, qualquer coisa, você assiste, tá bom? Porque foi a aula mesmo. Tá bom, eu pedi pro pessoal a matéria e falaram que você vai disponibilizar no Face e no YouTube. Isso, com certeza, tá? Ai, mas que bom que apareceu, mas tem que evitar de perder, tá? Por favor, isso é para todos, não é só para a dona Raíssa, tá? Bom, gente, seguinte, faltam 9 minutinhos. Se vocês quiserem já indo, né, já sair para de repente fazer um pipizinho, comer alguma coisa antes da próxima aula que vai começar. Se quem não tiver mais nenhuma dúvida, tá bom? Quiser falar alguma coisa, tá? Tô liberando. Oh, vai que vai. Gente, nesse momento, para quem está ficando, eu vou parar de gravar, tá?